Ioná é desmascarada, vídeo do Dudu vira uma grande polêmica, ajudou as meninas ou tava falando do Matheus? Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheada de muita informação nesta quarta-feira, dia 5 de novembro. Hoje tem prova do fazendeiro. Já me deixa aqui nos comentários quem você quer que vença, Tamires, Ioná ou o Wallace WA, mais conhecido como Peruquinha, que ontem caiu do cavalo quando a Galisteu cancelou o poder dele. E sim, eu vou falar disso o dia inteiro porque eu achei sensacional. Você gostou? Me conta aqui nos comentários e já sabe, maceta seu dedo no like, que é a nossa meta babado de 5.000 likes pra esse vídeo. E eu conto com você daqui a pouquinho, 6 horas da tarde. Tô ao vivaço, tá? Vou colar aqui. Pois bem, vamos lá. Minha gente, o Carelli tá bem poucas ideias, hein? E desmascarou a Ioná. Isso tudo aconteceu durante a participação dele em uma live que ele fez no Splash de UOL com o Chico Barney e a Bárbara. Aí na live do Carelli, durante a manhã de hoje, ele, que é o diretor de núcleo reality shows da Record, participou dessa live para revelar mais detalhes sobre o Super Paiol, que vai acontecer agora na semana que vem. E aí ele ainda ajudou o público a entender um pouco mais sobre a percepção da direção em relação ao programa. E aí ele falou também um pouco sobre os destaques dessa edição. Ele disse que o Dudu e a Ioná são sim os grandes destaques dessa Fazenda 17, e a Bárbara ainda chegou a falar: tem alguém que você acha que foi o meu maior acerto? Ele, é difícil eu falar isso porque vão achar que eu tenho favoritos. Eu diria que a dupla Dudu e Ioná são grandes destaques da temporada. O Carelli também falou sobre as expulsões, e ele explicou que os contratos da Gabi Spanik e da Martina Sanzi foram mantidos depois da expulsão porque os participantes contribuíram relevantemente para a narrativa do programa e seria interessante um reaproveitamento das suas histórias. E aí ele fala o seguinte, que fica diferente, por exemplo, da Fernanda Campos e do outro lá que bateram o sino no passado, que ninguém se importava, né? Aí o Carelli, nesses dois casos, são pessoas que têm um assunto, uma história lá dentro que interessa pra gente, pros programas do R7 e da casa continuarem conversando e sabendo mais. E por isso houve essa manutenção do contrato. É claro que o Carelli também falou, né, sobre episódios polêmicos, como o beijo da Carol. Ele comentou sobre aquele beijo que a Carol deu da Ioná e a decisão de não expulsar ela do programa, porque pra ele o beijo foi mais uma provocação do que qualquer outra coisa. E aí o Chico pergunta pro Carelli, fala, pô, como é que foi a decisão de não expulsar a Carol? E nossa regra é sobre colocar em risco a integridade física. Primeiro, eu não achei que foi tão forçado assim, foi mais uma coisa de provocação. Em correlação a ser um crime, é uma coisa de um foro que não é nosso. Se é uma coisa que a gente percebe que é uma invasão, uma coisa agressiva, daí sim. Mas se não, né? Aí ele diz que não, a pessoa reclama imediatamente, se sente vítima do abuso e aí eles levariam isso em consideração, mas eles acharam que não foi o caso, tá? E aí o Carelli então fala sobre esse Super Paiol, dá os detalhes sobre tudo isso, e aí ele deixou claro que não vai deixar claro para a sede sobre o motivo dos 4 terem sido escolhidos. E aí a Bárbara pergunta, ela fala, o Super Paiol já estava previsto ou surgiu durante a temporada? Porque vocês notam que tem plantas lá dentro. Foi certeira a dona Bárbara, né? Bárbara é boa. Aí o Carelli falou, a gente tinha vontade de fazer roças surpresas e diferentes, não as típicas eliminações duplas ou da semana. Tínhamos algumas ideias e aprimoramos essa. É uma maneira do público fazer uma votação geral. Ok, estamos na temporada, quem merece ficar, quem merece passar por uma real prova de fogo, independente da votação de formação de roça, vai ser interessante. A gente não vai deixar claro para eles lá dentro por que aquelas pessoas foram pro Paiol. Para as 4 pessoas, sim, vamos explicar tudo o que aconteceu, que 2 vão voltar e 2 vão embora. E vai ter a surpresa porque estão lá de cima a ver os 2 voltando. Só que daí ele revelou que, além disso, os peões do Super Paiol não vão ter acesso às câmeras da casa, né? Obviamente porque não caíram ali pela preferência do público, isso é porque ninguém quer eles. Então não faz muito sentido realmente dar para eles esse privilégio, né? Porque a roça falsa, ela nada mais é do que, de fato, um privilégio
de alguém que foi escolhido pelo público. E aí o Carelli também prometeu que o Super Paiol não vai ser a única novidade para as próximas semanas. Nisso, eles questionam sobre, né, o babado da Ioná, os questionamentos e mais do que isso, né, os exposed que a Ioná fez a respeito da produção. Porque daí a Bárbara questiona o Carelli sobre a fala polêmica da Ioná, que deu a entender que ela tinha recebido algum direcionamento para evitar cancelar a Carol dentro do jogo. O Carelli negou qualquer interferência por parte da direção em relação a impedir a Ioná a falar sobre a história dos enteados da Carol. E aí o Carelli foi categórico, tá? E disse o seguinte: o único contato externo que as pessoas têm é o atendimento psicológico que elas pedem. Talvez ela tenha interpretado alguma coisa, alguma orientação como uma condução psicológica, no sentido de tomar cuidado com algumas coisas e tenha achado que era uma orientação. Não temos nenhuma orientação no sentido de fale isso ou não fale isso. Não teve esse pedido, tanto que a Carol falou sobre isso ontem na roça. Bom, o Carelli, claro, também teceu elogios durante a live pra Duda e pra Saori, que ele disse que foram gratas surpresas, porque pra ele as personalidades debochadas e tal é uma coisa muito interessante e que isso tava em falta nas últimas temporadas. Ele também pediu pro público seguir acompanhando o programa, votando, aquela coisa toda. Tá, bom, já dentro da sede, o babado seguiu rendendo, porque o Chaya detonou a Kate. O grupo do sofá não para, tá? O Chaya resolveu atacar a Kate durante uma conversa que ele teve com o Toninho e com o Creu, alegando que ela não faz nada dentro do jogo, o que pra ele, que não é mentira de fato, né? Vamos ser sinceros. Não mentiu. E aí o Chaya, Kate, o que ela faz aqui dentro? Fala uma jogada. E o Toninho nenhuma, só a rabiola da outra. E o Chaya, Dri, 51 dias, não fez nada. Aí o Creu não se expôs pra nada. E aí que nessa conversa o Toninho então chega ali, né, e acaba pedindo por eliminação também. Ele pede vão ali pro cantinho conversar e conversam com o público para pedir a eliminação da Rayane. Eles ainda comentaram sobre a traição do Fabiano na noite de ontem, que não seguiu o combinado deles do Resta 1. E aí o Toninho falou: eu quero dar um bom dia pro nosso Brasilzão e dizer que nós temos a certeza de que estamos na rota certa. O Brasil respondeu até aqui agora certíssimo em tudo que a gente fez. Ontem foi formação de roça, seguimos os alvos e eu mandei a Rayane pra roça. Agora eu preciso que o Brasil responda que ela quer mesmo descansar e ir pra casa. Não tá aguentando a pressão e eu peço que o Brasil nos dê uma resposta, tá? Cara, eles estão achando que estão mandando de fato no jogo, que eles estão com todas as cartas, que enfim, que tudo é deles. E eles também falaram sobre a traição do Fabiano, né? Que eles acharam muito ruim. E aqui fora, mal sabem eles que o público detesta eles e achou ontem o Fabiano o craque do jogo. Bom, a Saori criticou a Tamires, não é de agora que a gente sabe que elas estão em pé de guerra. Ela comentou que escutou algumas alfinetadas e debochadas da Tamires quando estava na cozinha. E a Carol falou: ela é babado quando tá com problema contigo, né? Boa sorte. E a Duda, isso eu acho muito feio. E a Carol, ela fazia o mesmo comigo. E a Saori, eu cago pra ela, cago pra todo mundo. Ela brigou com a casa inteira e aí ela fica triste, tá? Aí a Duda, pois é, um dia a pessoa é tua amiga e no outro cisma com você? Aí a Saori, mas quando a Martina pegava nesse ponto, ninguém gosta de você nessa casa, você não tem amigas, ela falava pra mim e pra Duda, vocês têm que me defender e entrar no meio. Lembrando que na briga fatídica da cama ali, né, quando depois da festa caótica da sexta, a Tamires vai pra cima da Martina e quem tá junto com ela é de fato a Saori e a Duda, tá? A Saori inclusive tá do lado dela. Bom, aí o Mesquita foi ali conversar com as meninas e mandou um aviso também. Ele contou pra Saori, pra Duda e pra Carol que o Toninho já falou que existe um novo grupo na casa e que os alvos, Duda e Saori. E o Mesquita, o Toninho, falou que eles vão lá se unir. Já são 11, já estão unidos. Vai ser 2 grupos separados, mas que já tem uma união. E também falou que se o Wallace voltar fazendeiro, ele botar você, tá, Saori? E a indicação da casa vai ser a Duda. E a Saori, Toninho falou isso? Tomara que a Ioná volte fazendeira, então. O Toninho, velho, eu conversando com o cara o dia inteiro, brincando. A Maria sempre apontou, ele sempre apontou nos apontamentos. E o Mesquita, eu perguntei pra ele só resumiu o que vai acontecer. E a Carol, beleza, vambora. Já vi essa história sendo contada antes, né? É 11, né? Nós somos 6? Vambora. E a Saori, calma, deixa o Dudu e a Tamires não votar na Duda. E a Duda, vota sim, óbvio que vota. E a Saori, o Dudu? Na Duda? Gente, eu tô chocada.
Daí a Carol disse que adorou descobrir que se formou esse novo grupão, porque é justamente a narrativa que destruiu o grupo da Rayane. E aí a Carol falou, ó, foi a mesma coisa que eu falei no começo do programa. Eles eram 14 e a gente era 8. Eu falei, essa história eu já vi sendo contada antes. Vocês apostam quanto que a gente vai contar essa história de novo? Eu não tenho medo. E a Duda, ainda mais, tem uma semana, né? Tem tempo pro pessoal se matar. Quantas vezes a gente já não viu isso também? E aí o Mesquita falou que eles vão votar juntos. E a Duda, vão votar juntos com a Liga. E a Carol, vão votar juntos? Perfeito. Ainda bem. Porque, claro, né? Daí configura ainda mais essa perseguição. Tá. Bom, daí a gente tem essa polêmica toda envolvendo o Dudu e o vídeo. E o fatídico vídeo é esse daqui, tá? E é um vídeo que eu vou mostrar pra você agora os detalhes pra você prestar atenção. Olha só. Mesquita. O Creu salva o Mesquita. Você e tá nesse momento, o Dudu olha pra ele e aponta. Mesquita. Ó, Dudu vai olhar pro Mesquita e vai apontar. Há quem diga que ele aponta pro Matheus e há quem diga que ele aponta pra Saori e pra Duda. Beleza, Mesquita, você tá salvo. Quem você vai salvar? E aí o Mesquita, né, não salva o Matheus, não salva as meninas e salva o Fabiano, que se torna o craque do jogo quando passa a bola de volta, não salvando o Matheus. Dando uma rasteira no Shaya, que é o que todo mundo queria que acontecesse, e passa a bola para as meninas que acabam se salvando. E aí no final o Dudu faz assim, ó, olha só. Fabiano. Ó, manda, olha ali, ó. Olha o jeito que ele aponta. Olha o jeito que ele aponta na câmera lenta. Ó. A Kate chega a estar olhando também. E depois ele dá de mão, tipo assim, como assim o Fabiano salvou salvou as meninas e não o Matheus, tá? Então esse vídeo é a controvérsia do dia, onde pessoas falam que sim, o Dudu se salvou, não salvou as meninas, mas que orienta o Mesquita a fazer isso. E há quem diga que o Mesquita, na verdade, ele salvou ali o Fabiano e que o Dudu tava dizendo para ele salvar o Matheus. E aí, no meio disso tudo, a gente tem todos os desdobramentos dessa história, né? A gente tem os desdobramentos do Dudu, então, de fato, traindo as meninas, deixando elas de lado, mas que elas também já deixaram ele de lado em um outro momento, né? Ele também já deixou, já sobrou, também já foi pra roça sobrando e acabou voltando como fazendeiro. Então esse também é um babado envolvendo o Dudu e as meninas, e outras pessoas dizendo que ele não soltou a mão delas, que ele tava ali tentando ajudar e que fez o Mesquita, pediu pro Mesquita, orienta o Mesquita a fazer isso, só que na verdade o Mesquita não faz porque ele já tinha fechado com o Shaya e dado a palavra dele, né? As meninas ficaram chateadas com esse lance do Mesquita de não ter salvado elas, mas enfim. Então há quem diga que o Dudu ainda pediu pro Mesquita salvar a Saori, né? Entendendo a Duda ali, porque não ia salvar ele. Mas outros dizem que não, tá? Outros dizem que não. O que você acha? Me conta aí, porque eu quero saber. Outro momento icônico que também segue repercutindo muito nas redes sociais hoje é este momento aqui do Dudu brigando com a Ioná e depois debochando da cara dela. Olha isso. Eita. Você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão. E aí, nesse momento, a gente também vê as meninas comemorando e apoiando o Dudu na briga com a Ioná. E aí eu te questiono, você quer o Caps unido de novo? Você tá com saudade da primeira temporada, que era Dudu fazendo a Ioná causar, as meninas tudo junto? O que você acha? Me conta aí nos comentários, porque eu quero saber, tá? Ó, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais, e eu volto ao vivo, 6 horas da tarde, pra gente destrinchar esses vídeos e muitos outros. Te espero. Até mais, tchau, tchau.